Olá, você que assiste a TV FIB no canal universitário. O Doutor Saúde de hoje vai falar sobre hipertensão arterial, com a participação do médico cardiologista Dr. Cristiano Barros. Olá, Dr. Cristiano. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente para discutir um tema que é tão interessante e eu acho que aflige boa parte da população também. Muito obrigado. Obrigado, Ademar. Obrigado, pessoal da TV FIB. Agradeço o convite. Dr. Cristiano, a hipertensão arterial, acho que a grande dúvida da população é em saber o que seria, quais os valores de uma pressão para ser considerada hipertensão arterial. A hipertensão arterial, na verdade, ela é uma síndrome, né? É uma doença crônica, caracterizada por sinais e sintomas, características próprias dessa doença crônica, que elevam os níveis das artérias. Basicamente é isso daí. Então nós temos alguns patamares de valores de pressão arterial que são nocivos ao longo do tempo para a população. Então, é uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas que elevam a pressão nas artérias. A grande questão é qual é o valor, em qual faixa da população acomete e o que tem que ser feito com isso ao longo do tempo, né? Então, a grande maioria da população ela se torna hipertensa em torno dos 30 aos 50 anos. É a faixa etária mais acometida. A gente chama esses indivíduos de portadores de hipertensão arterial essencial, que é 98% dos casos. Então, numa população em geral, a média, se todos nós aqui fôssemos pensar na população de Bauru com 400 mil habitantes, nós devemos ter em Bauru em torno de 100 mil hipertensos. 25% da população, em média, é hipertenso, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Está muito relacionado a fatores ambientais. E a faixa que o indivíduo percebe que é hipertenso, normalmente é entre os 30 e os 50 anos, que é quando o indivíduo começa, após alguns exames, perceber, através de aferições de medidas da pressão arterial, que o nível tensorial, quer dizer, que o valor a pressão nas artérias está além do adequado. Isso não quer dizer que nos extremos também não tem hipertensão, quer dizer, a criança também é acometida por hipertensão arterial, e tem algumas causas específicas de doenças secundárias que podem levar uma criança a ter, quer dizer, o indivíduo tem às vezes um tumor na suprarrenal, algumas características que diferem daquele grupo da população mais habitual. E nos extremos também, o idoso, nós temos a hipertensão arterial sistólica isolada, que é uma característica do idoso, por exemplo, mas a grande maioria é nessa faixa de 30 aos 50, 55 anos. A gente percebe que muitas vezes a pessoa às vezes demora a descobrir que tem pressão alta, porque às vezes não demonstra sintoma nenhum. Então essa é talvez o principal problema da gente conseguir diagnosticar e tratar o indivíduo hipertenso, porque a grande maioria desses indivíduos, desses 100 mil habitantes, vamos pensar em Bauru, eles são pouco sintomáticos. Às vezes uma cefaleia, uma dor de cabeça, náusea, às vezes um pouquinho de visão turva, tontura, que já são indícios de níveis tensoriais elevados, só que o indivíduo não valoriza aquilo, acha que é o estresse do trabalho, do dia a dia, falta de sono. A gente vive numa sociedade cada vez mais imbuída de uma série de atividades, né? E isso acaba prejudicando, mas já é algum indício de hipertensão arterial. E às vezes o indivíduo não sente nada, às vezes ele descobre que a hipertensão é muito comum, por exemplo, no hospital. Eu faço um ambulatório que eu trato só funcionários, ele faz o exame admissional, ou às vezes o exame periódico nas empresas, e o médico do trabalho vai ferir, a pressão está elevada, aí o indivíduo não sente nada, 18/10, 20/10 de pressão, e aí ele encaminha para o cardiologista e a gente começa a fazer a triagem. Então uma porcentagem grande dos indivíduos descobre porque foi aferir num dado momento do tempo, né? Eles se assustam às vezes quando descobrem isso, porque acham que só quem tem pressão alta, assim, quem tem dor de cabeça é que tem a pressão alta, na verdade, né? Eles acham que a hipertensão tem que produzir algum sintoma para ser nocivo, e é aí o erro. Quer dizer, o indivíduo já que está hipertenso e que não sente nada, não quer dizer que ele está isento do risco, ele está exposto a um risco mais elevado, e às vezes o primeiro sintoma da hipertensão arterial é um evento cardiovascular, porque é aí que pega a questão da hipertensão arterial. Por quê? Ela, isoladamente, ela vai fazendo com que o coração trabalhe com sobrecarga. Porém, essa sobrecarga ao longo do tempo pode levar o que a gente chama lesões em órgão-alvo. Sistema nervoso central é o coração, basicamente.
visão, tem alguns outros, mas rim. Mas o que mais acomete, na verdade, que mais preocupa, é o indivíduo, às vezes, no primeiro sintoma dele, nunca teve nada, ele teve um acidente vascular, o derrame, popularmente derrame. O cara era hipertenso, o indivíduo era hipertenso, não fazia controle, não sabia que tinha hipertensão, não procurava o médico, e aí o primeiro sintoma ele teve um AVC, e aí toda a sequela disso, ou teve um infarto, ou descobre que tem problemas renais e acaba tendo níveis de disfunção renal, até que tendo que fazer hemodiálise e outras coisas, né? Então é uma preocupação, quer dizer, é um fator de risco modificável, é uma patologia crônica que não tem uma cura, não é igual uma pneumonia, que às vezes você não vai tomar um remédio pontualmente e você vai estar livre disso daí. Mas existem medidas que fazem com que você consiga controlar isso de maneira adequada. Existem medidas medicamentosas e não medicamentosas, e as duas têm importâncias similares, quer dizer, você tomar um remédio não exclui você de ter que fazer algumas medidas para controlar a hipertensão, que são as medidas não medicamentosas, dieta, atividade física, né? Então é muito importante a pessoa ter consciência disso. Doutor Cristiano, uma dica para a população, uma orientação, com relação aos exames que a pessoa faz para descobrir a hipertensão. Então, qual é o diagnóstico segundo as diretrizes de hipertensão? Como é que eu descubro que eu sou hipertenso? O diagnóstico clássico da hipertensão são duas medidas maior ou igual a 14/9 em dias diferentes, e 30 minutos antes o indivíduo não pode ter fumado ou ter ingerido café ou feito uma atividade física extenuante. Que aí você, se alguma vez na sua vida, ou se na verdade 2 vezes na sua vida, você mediu a pressão, você aferiu a pressão arterial, e essa aferição foi maior ou igual a 14/9, você já é hipertenso. Tem um diagnóstico, mas aquele dia eu estava nervoso, e aí a pessoa nega a doença. Quer dizer, essa é a grande dificuldade até da gente explanar para a população do risco. Mas é o diagnóstico, quer dizer, você classifica a hipertensão em leve, moderada e grave. Quer dizer, o indivíduo que teve 2 medidas maior ou igual a 14/9, no primeiro momento 15/10, 15/9 e tal, ele é um hipertenso leve, e a característica do tratamento que a gente vai orientar esse indivíduo é diferente do hipertenso grave, que já teve 2 ou 3 medidas de 20/10. Então as medidas são diferentes, mas os dois são hipertensos e estão expostos ao risco. Então é importante esse diagnóstico. Não tem um exame específico, não tem um exame de sangue, não tem, quer dizer, aferir a pressão arterial. É um diagnóstico simples que muda o curso da história natural do indivíduo. Né? É importante a gente conscientizar da necessidade de aferir a pressão arterial. Estamos conversando com o cardiologista Dr. Cristiano Barros, e o tema de hoje é hipertensão arterial. Dr. Cristiano, descoberta a hipertensão arterial, e agora, o que fazer? O indivíduo foi aferir a pressão arterial e descobriu que os níveis tensoriais dele estão elevados. Bom, a primeira medida é a gente classificar a hipertensão. Então, um indivíduo com hipertenso leve, que é um nível tensorial entre 14 até 16/10, isso ele vai receber a orientação de um profissional especializado, então ele vai procurar um cardiologista, um clínico, ele vai orientar. A base do tratamento inicia-se com medidas não medicamentosas. Então a primeira coisa que o indivíduo vai fazer é uma dieta hipossódica, tem que tirar o sal da comida. E não adianta a gente achar que eu vou tirar algum ou outro alimento. A dieta tem que ser hipossódica mesmo, ela tem que ser 2 gramas de sal na comida do dia todo. Isso representa uma colher de café na comida do dia. O indivíduo, o brasileiro, ele tem por hábito lançar mão de alimentos um pouco mais condimentados, né? Então é uma característica cultural nossa. Então a gente gosta de comer pimenta, gosta de comer sal e o tempero um pouco mais carregado. Então a gente precisa reeducar esse indivíduo a alimentos com um baixo teor de sódio, quer dizer, uma dieta bem hipossódica. Além disso, é fundamental a perda de peso. A superfície corpórea aumentada, com índice de massa corpórea, que é o cálculo sobre peso e altura, ele influencia diretamente no nível tensorial. Imagina o seguinte, o coração seu é projetado, você tem uma altura de 1,70 m, é simples, eu faço uma comparação às vezes com o paciente, e às vezes eles ficam, acho até um pouco engraçado. Eu sempre falo assim, quando você vai ao supermercado, você compra... vai no supermercado, compra alguma série de coisas e tal, e pega a sacolinha, que já foi proibida e que agora está liberada, mas pega lá a sacolinha e você vai carregar aquela sacolinha.
Você vai andar um quarteirão com a sacolinha, começa a doer o ombro. Você muda de lado, põe no outro braço. Aí você anda mais um quarteirão, muda de ombro. Agora você imagina, você tem uma estrutura corpórea para suportar 70 quilos e você está com 100 quilos, esses 30 quilos não tem jeito de mudar para nenhum lugar. Então sobrecarrega o indivíduo, não há dúvida. O cara começa a ter dor no joelho, dor na panturrilha, dor no tornozelo, e o coração tem que trabalhar com uma pressão sanguínea, né, maior. Ele trabalha com um esforço físico, um esforço do órgão maior. Então é fundamental a perda de peso. Então dieta hipossódica, perda de peso e atividade física regular. Atividade física regular é fundamental porque você consegue expor o seu organismo a um nível de adrenalina onde ele consegue controlar um pouco mais. Então, num primeiro momento, quando o indivíduo começa a fazer atividade física, ele até fica um pouco mais hipertenso. Isso já é esperado. Mas a hora que essa atividade física ela se torna regular, o organismo se acostuma com níveis de adrenalina um pouco mais elevados e ele não se expõe àquelas oscilações de pressão que são características do hipertenso. Além disso, o indivíduo fazendo todas as medidas não medicamentosas, a gente começa a lançar mão de alguns medicamentos, que são vasodilatadores, diuréticos, tem uma série de classes de drogas que aí o médico do paciente, o clínico que estiver acompanhando, vai orientar da melhor maneira, da maneira mais adequada, porque não tem um remédio mágico, não tem aquele remédio que é específico para isso, isso difere de população, raça, cor, sexo, idade. Indivíduo, né? Então é um tratamento individualizado, mas é fato que o que muda prognóstico é a mudança do estilo de vida, é a alimentação, a atividade física. Eu sempre falo que o problema das crianças é a avó. Por que a avó? Tem uma cultura de que bonito é o bebê gordinho. Não, vamos comer, e vai, e a avó fala, não, mas filha, não sei isso, aquilo, tem que comer mais e tal, e não sei o quê, e você tem o hábito desde a infância de comer um monte de coisa. Aí você chega com 30 anos, fica hipertenso, alguém fala, você não pode mais comer. Você acaba sendo o vilão da história, o médico é o vilão da história. Mas na verdade a gente tem um erro cultural, quer dizer, a gente tem que se habituar a alimentos saudáveis desde a infância. Quer dizer, essa orientação, hoje nós temos o problema da obesidade na adolescência, na infância, já é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, e como a gente copia tudo, o que é bom e é ruim, isso vem se transferindo para o nosso país de maneira muito importante. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade de endocrinologia vem batendo nessas questões, até por questão de diabetes, uma série de outras patologias, mas a obesidade infantil já é uma coisa, um tema presente na nossa sociedade, e isso vem de erro alimentar, né? Na casa de gordinho até o cachorro é gordo. Essa é uma orientação familiar, quer dizer, todo mundo come bem, e isso vai trazer prejuízo para o filho, para o pai, para o avô, né? Para todos. Então acho que a orientação alimentar é fundamental. Grande maioria dos indivíduos, uma vez descoberta a hipertensão, uma preocupação que eles têm, eu vou tomar remédio para a vida toda, eu vou acostumar com o remédio não vai fazer mais efeito, não. Muito pior é você manter o nível tensorial elevado, que isso vai repercutir em algumas características nos seus órgãos-alvo, coração, rim, que não é irreversível. Então o importante é controlar o nível da pressão, é manter esses níveis para baixo de 13/8. Esse é o ideal, é o esperado. Até oscilações de pressão, eu só tomo remédio quando a pressão sobe. Isso é péssimo. Por quê? Porque a hora que subir você já está exposto ao risco. Então, o tratamento, eu sempre falo, o tratamento da hipertensão não é para abaixar a pressão quando ela eleva. O tratamento da hipertensão é para manter a pressão em níveis adequados. É isso que previne risco cardiovascular, é isso que previne morte. Só para ilustrar e as pessoas entenderem, 70% dos casos de derrame, 70%, de 10, cada 7, exclusivamente é indivíduo hipertenso. Dos casos de infarto, 30% está relacionado diretamente à hipertensão. Tem outros fatores de risco, mas é uma porcentagem muito grande. E as doenças cerebrovasculares, infarto, derrame, são os que mais matam. Se você tem uma estatística do atestado de óbitos, em torno de 1 milhão de óbitos no país, 1 milhão e pouco de óbitos no país. Em torno de 300 mil óbitos por ano no país é secundário, infarto, AVC. Então, e isso, 70% é por conta da hipertensão. Quer dizer, a gente pode mudar. São patologias crônicas, de curso crônico, que não tem cura, isso é importante saber, mas tem controle adequado e depende do indivíduo. Não adianta ir no médico, conversar com o médico,
pegar no bolso, botar no bolso a receita e as orientações e não fazer nada daquilo, não vai adiantar. O médico não vai ficar ligando para o indivíduo falando, você acordou de manhã e foi fazer atividade física, isso é inerente ao indivíduo. O indivíduo precisa participar do tratamento dele. É essa que muda o prognóstico de vida. Perfeito. Doutor Cristiano, alguma recomendação em geral? Uma dica? Alguma dica aí para o pessoal? Pessoal, não é o fim do mundo ser hipertenso. Se tem uma casa de 4 pessoas, uma é hipertenso, ou vai se tornar hipertenso. Uma vez descoberta a hipertensão, primeiro, antes de ser descoberta, a gente precisa aferir a pressão. Essa é a principal base do diagnóstico, é você, uma vez na vida, ou pelo menos uma vez por ano, nos indivíduos mais jovens, passar num clínico e fazer uma avaliação e aferir a pressão arterial. Mas uma vez descoberta, não é o fim do mundo. Parar de negar a doença, enfrentar de frente, é possível mudar, é possível ter uma vida saudável no indivíduo hipertenso. É fundamental que o indivíduo hipertenso tenha uma vida saudável para mudar o prognóstico. E essa que é a base do tratamento. Então, mudar o estilo de vida, tudo que a gente aprendeu lá atrás, enquanto alimentação, sedentarismo, tudo que a sociedade nos impõe, a questão da carga de trabalho, a gente precisa mudar. Porque quem gosta da gente é a gente mesmo, não pensa que é outra pessoa. Então, por mais que a gente tenha o convívio de esposa, família e tal, mas você precisa se preservar até para continuar permanecendo na vida das pessoas. Eu acho que essa é a recomendação. Perfeito, Cristiano. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Ademar. Obrigado, TV FIB. Agradeço e à disposição para outras discussões aí muito produtivas. Obrigado. Obrigado. E até o próximo, Doutor Saúde. Um abraço.